Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que o pessoal está tão desesperado para retomar o controle do Brasil, porque eles sabem que o Brasil agora é o país mais importante do mundo. Eu vou mostrar para vocês isso com detalhes, como é que a gente hoje tem a capacidade de se transformar no país que é o foco dos grandes investimentos internacionais e nós estamos aí num caminho de crescimento gigantesco, tá? E quem tiver no poder no ano que vem vai colher os louros disso, tá? Imagine se você tiver uma gestão diferente lá no ano que vem e a gente tiver com esse mundo de investimento aqui no Brasil que a gente já tem contratado e vai receber. Eles vão receber os louros dessa vitória e provavelmente ficariam aí com moral para ficar um tempão no poder. Por isso que o negócio é muito sério, você precisa entender, não apenas entender o que eu vou te explicar aqui hoje, mas você precisa compartilhar, mais importante ainda, tá? Antes disso, lembrando a você que você já pode reservar a sua vaga para o nosso treinamento Manual de Sobrevivência 2023, tudo que você precisa saber e fazer para se preparar para o ano que vem, porque o Brasil, eu já falei para vocês, né? O Brasil está diante de uma enorme oportunidade. Se você entender essa oportunidade, você pode não apenas se proteger, mas também talvez se dar bem aí, tá bom? Então fica ligado. Primeiro link aqui embaixo você pode reservar a sua vaga. Vamos lá. O ministro Paulo Guedes deu uma entrevista no dia de ontem, ele esclareceu muito bem o que está em jogo nesse momento agora. E ele mostrou que nós, brasileiros, ou a gestão brasileira, o governo brasileiro, o Brasil enquanto país, trocou o seu eixo de crescimento. O que significa aí? Nós temos já, segundo o ministro Paulo Guedes, quase 1 trilhão de investimento contratado, né? 900 milhões de investimento contratado. E o Brasil, ele é uma economia continental. É um país que é quase do tamanho de um continente, né? Está entre os maiores países do mundo. São apenas, lembrou o ministro Paulo Guedes, 5 economias no mundo, tem mais de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem mais de 100 milhões de habitantes em termos de população e tem mais de 1 trilhão de dólares de PIB. São as economias que chamam de as grandes baleias, né? Segundo as grandes economias internacionais, que tem uma dinâmica própria, né? Isso que é interessante. A grande questão que está por trás aqui é o seguinte, né? Perguntaram para o ministro Paulo Guedes. O cenário internacional está um cenário de não nem só de inflação alta e de recessão, mas de estagflação. E um cenário aí que é muito preocupante, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos. Isso vai atrapalhar a performance brasileira? O ministro Paulo Guedes disse que não, porque o Brasil tem um status privilegiado nisso. Por exemplo, ele disse, o Brasil tem uma dinâmica própria. Por quê? Nos últimos 20 ou 30 anos, o mundo inteiro estava crescendo, o Brasil estava afundando, né? Se a gente olha os últimos 30 anos, o que aconteceu? Nesses últimos governos, né? O que eles tinham em comum? Tanto o governo lá verde, né? Lá do grupo da defesa, né? O governo da defesa e depois a social-democracia brasileira. O que esses governos tinham em comum? Eles tinham o estatismo, né? Uma visão estatizante muito forte. E aí o ministro Paulo Guedes lembrou que o Brasil saiu de um crescimento de 7,4% durante 2 décadas e foi descendo até o final do governo lá do sistema de defesa, quando estava acabando, já estava um crescimento, tinha caído de 7,4% para 5,5%, e na primeira década depois dessa volta do povo escolher o seu líder, né, depois desses 20 anos aí de governo verde, né, nós crescemos 2,5% apenas e o pessoal já chamava isso de a década perdida, né? Só que na última década, né, chegamos aqui com o governo já crescendo quase zero, né? Então o Brasil estava afundando há 4 décadas, enquanto o mundo estava experimentando o extraordinário crescimento fruto da globalização. Então o Brasil ele tem uma dinâmica própria, ou seja, ele não segue o que está acontecendo no mundo, né? Às vezes o mundo está bem, o Brasil está mal. E agora o mundo está mal e o Brasil está bem. Foi isso que o ministro Paulo Guedes quis mostrar. A gente tem uma dinâmica própria, né? O mundo estava voando, o Brasil afundando. Agora o Brasil está voando e o mundo está afundando. Ou seja, a gente está fora de sintonia com o cenário internacional, né? Cenário internacional, Estados Unidos e Europa, o ministro Paulo Guedes comparou aquele fim de festa, né? Aquela confusão, todo mundo já meio bebum, né? Voando cadeira para tudo quanto é lado e tal, que é uma situação de confusão plena, né? Inflação subindo, crescimento caindo. Então,
Estados Unidos e Europa estão entrando no final de um ciclo longo de crescimento. Provavelmente, né, existe uma possibilidade, segundo o ministro Paulo Guedes, que tenham aí uma estagflação durante 3, 4, 5 anos, na melhor das hipóteses, né? E isso já era meio que previsto antes, inclusive, de ter a encrenca lá na Europa, né? Então o Brasil está num sentido completamente contrário, está recuperando a sua capacidade de crescimento sustentável. A taxa de investimento no Brasil, que estava em torno de 13 a 14%, subiu, já está em torno de 18, 19%, né? Esse ano deve passar de 19%, segundo o ministro, e agora vai haver o quê? Uma reconfiguração das cadeias produtivas internacionais. E o Brasil é uma grande promessa nisso aí. Por quê? O mundo está em dificuldade, o cenário para o mundo é ruim, vai ter inflação mais alta, mas isso não vai derrubar a dinâmica de crescimento no Brasil, porque a gente tem essa dinâmica própria e condição de crescer, segundo o ministro Paulo Guedes, 3% de novo, daí para frente, né, daqui dos 3, 4, 5 anos para frente, se nós seguimos com essa agenda de transição para uma economia de mercado de consumo de massa, né? E ele lembrou, o ministro Paulo Guedes, o que a secretária do Tesouro americano disse para ele, sintetizando o cenário problemático dos investimentos globais para hoje. Ela disse que o mundo nunca mais vai ser o mesmo depois da crise sanitária e do conflito na Europa, né? A crise sanitária mostrou que daqui para frente os investimentos internacionais vão ter que atender a um requisito logístico, ou seja, para que as potências internacionais invistam em novas fábricas fora dos seus países, não pode mais ser muito distante. A crise sanitária mostrou que daqui para frente os investimentos internacionais terão que atender a esse requisito logístico estando próximo, estando perto, porque o que o mundo percebeu hoje foi que não adianta você ter uma fábrica de semicondutores lá no Oriente, com hoje 70% dos semicondutores feitos na região do Oriente. Aí com a crise sanitária o que acontece? Os portos fecharam e desorganizou completamente a cadeia produtiva no mundo, né? Então é um requisito logístico. As próximas fábricas terão que estar perto para eles poderem botar muito dinheiro. Mas apenas a proximidade não adianta, porque Moscou está perto da Europa, mas não tem ali uma amizade, não está rolando uma sintonia, né? Então o país, para receber esses investimentos volumosos, precisa estar perto e precisa ser camarada, precisa ser amigo, né? E quem está perto da Europa e dos Estados Unidos é um país amigável ao mesmo tempo, perto e amigo. Brasil. Então o Brasil, além desses 900 bilhões que a gente vai receber já de investimento contratado, devemos receber ainda mais fazendo esse papel de garantia da segurança energética da Europa. E aqui tem um dos assuntos mais interessantes que você que ama o Brasil e que é o melhor da nossa nação, você precisa entender isso e compartilhar. Porque as maiores empresas de energia renovável estão todas vindo para o Brasil e vão investir principalmente no Nordeste, né? Por exemplo, na energia eólica, que é mais barato. Isso para a segurança deles, né? Porque eles não podem mais contar com Moscou. Então eles vão precisar de quê? E é esse assunto que eu quero introduzir para você, você precisa começar a ficar atento a isso. Eles precisam do hidrogênio verde. Tá? O hidrogênio verde é a energia do futuro e o Brasil tem um potencial para ser o grande produtor global do hidrogênio verde, porque além de ser uma energia muito eficiente, é uma energia muito limpa, que atende a esses critérios aí hoje, né, dessa economia verde. Então, atende às exigências internacionais, né? E eles têm que produzir, claro, os americanos e europeus querem produzir essa energia verde onde é mais barato. E onde é mais barato? Brasil. O Brasil tem a condição de produzir mais barato, não só pela questão da nossa geografia, mas também o próprio vento para energia eólica, né? Um vento regular, unidirecional. Então, para você ter uma ideia, né? A usina hidrelétrica de Itaipu representa 10% da nossa produção energética. A ideia dos europeus é construir um equivalente a 10 usinas hidrelétricas de Itaipu nos próximos 5 anos no Nordeste brasileiro. Então nós vamos fazer o quê? Muito provavelmente industrializar a costa brasileira. Isso traz para nós uma perspectiva enorme de crescimento. Por quê? Diante de um cenário confuso, diante de uma crise sanitária global e diante dessa encrenca na Europa, que foi quase que como um terceiro grande conflito internacional, o que acontece? Confusões desse tamanho, crises desse tamanho, abrem margem para que potências tradicionais
saiam de cena e novas potências cheguem no cenário, né? Então, da mesma forma que os dois grandes conflitos mundiais que aconteceram no século passado tiraram as potências europeias de cena e abriram caminho para os Estados Unidos atingir ali o status de superpotência global, esse desacerto agora que está acontecendo na economia global e que vai durar provavelmente um bom tempo ainda, abre o caminho para o Brasil se transformar no grande destino do investimento da economia mundial. Olha que oportunidade maravilhosa. Se o Brasil troca de gestão agora e vem o outro pessoal antigo de volta, eles vão colher os frutos tudo disso e vão pegar essa moral toda. Todo mundo vai bater palma para eles dizendo que o benefício é deles. Olha o problema que a gente tem aí pela frente. Conseguiu entender o nível do problema? Por que o pessoal está tão desesperado para voltar a tomar as rédeas do poder aqui no nosso país? Porque quem tiver no poder nos próximos anos vai colher os frutos de uma prosperidade muito grande e vai receber ali as palmas para isso e vai ganhar força para ficar muito tempo aí no poder. O que você achou dessa reflexão? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa um forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, retém que é bom. Se você quiser adquirir o meu novo livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo, segundo link aqui embaixo, primeiro link aqui embaixo, o Manual de Sobrevivência 2023, você já pode reservar a sua vaga, as inscrições se abrem no dia 29, ok? Aguardo vocês, um abraço, fique com Deus, gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, fica o convite para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e clica aí no sininho para receber todas as novidades, ok? Um abração, esse é um vídeo para você assistir, entender, compartilhar e mostrar, para a galera entender o tamanho do que está em jogo agora, ok? Mais tarde a gente volta com mais conteúdo exclusivo. Um abraço, valeu!